Olá, gente! Começando mais um programa Conversa de Preta, aqui no nosso canal da Cidadania, TV Quirimuru, é o canal que a gente se vê, e o programa Conversa de Preta é esse programa construído por mulheres pretas, e também tem os homens também, viu? Não vou deixar os meninos de fora não, tem os meninos também. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês muito interessante. Eu sou uma pessoa que gosta de andar de ônibus, vocês já sabem, né? Não tenho carro ainda, mas eu gosto de andar de ônibus, porque eu gosto de observar as pessoas. E um dia desses eu recebi, né, dentro do ônibus, uma telespectadora do Conversa de Preta, que me deu uns parabéns, que ela assiste o nosso programa. Olha que legal. As pessoas me reconhecem até de máscara. Eu fico feliz que as pessoas estão assistindo o nosso programa, porque é nosso. É o primeiro programa na TV aberta, o Conversa de Preta, de mulher preta para outras mulheres pretas. E falar em outras mulheres pretas, eu quero saber de vocês se vocês conhecem Cléa Costa dos Santos. Conhecem? Eu vou apresentar para vocês quem é essa mulher. Olha só, advogada, mestra em Políticas Sociais e Cidadania, diretora da Associação Recreativo Filhos do Congo, procuradora do Estado da Bahia, aposentada e outras coisas, e outras muitas coisas, né, Cléa? O que você é mais? Me diga aí. Boa tarde, Dina. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero dizer que é uma felicidade hoje estar aqui. Eu acompanhei os primeiros passos desse programa e sou assídua. Então, quero dizer pessoalmente aqui para todo mundo, eu assisto Conversa de Preta e fico muito feliz com isso. E dizer que a primeira coisa que eu sou é realmente uma mulher preta. Foi assim que eu nasci. Sim. E aí, às vezes, eu ouço alguns depoimentos de nossas, dizendo assim, um dia eu me identifiquei, um dia eu me percebi. Eu já nasci percebida. Que ótimo. Não perdi nem tempo. E eu me lembro que, aos 4 anos, eu estava já alfabetizada. Sim. 4 para 5 anos, que eu pedi à minha mãe, eu chorava para ir para a escola já com 3 anos de idade, eu acho que eu sabia a trajetória que eu ia ter que fazer, e eu precisava de muito tempo, mais do que a maioria da nossa elite. Então, eu disse assim, quando meu padrinho me perguntou qual era a profissão que eu queria ser, e eu disse que eu queria ser mulher do acarajé. Aí que ele lindo. se surpreendeu, né? E aí disse assim, mas por quê? Eu disse, porque ela faz uma comida gostosa, veste a roupa mais linda do mundo. Então eu era uma criança e já tinha consciência do que era estar naquele lugar de representatividade. E assim eu passei a minha vida toda. Eu não nasci, fui criada no bairro da Liberdade, fui no bairro do IAPI, mas eu estudava no Duque de Caxias. Sim. Então eu convivia diariamente com a nossa força, com a nossa resistência. Então, isso também me formou. E aí, minha segunda profissão, quando ele também me perguntou, parece que, como me conta minha mãe, foi no meu aniversário de 7 anos, ele me perguntou, e agora? Porque ele ficou muito preocupado com a resposta. Com a resposta. E agora? Qual é a sua profissão? Eu disse, mulher da justiça. E aí, a minha família pensava que eu queria ser juíza, que mulher da justiça. Sim. E eu quis ser a vida toda advogada. Eu fui para a carreira concursada de procuradora do Estado da Bahia, porque é uma carreira de advogada. Sim. Representa os interesses da sociedade. E desse jeito eu fui construindo minha trajetória, reconhecendo que para nós atravessarmos com um bom êxito, carreira, uma vida feliz, sendo uma mulher preta na Bahia, devia ser diferente, né? Sim. Foi por isso que eu pedi para vir para cá, para a Bahia. Quando me disseram, você quer nascer onde? Eu disse, na Bahia, porque vai ser fácil. Eu vou encontrar 85% de mulheres e homens pretos, então vai ser fácil. Vai ser fácil. E aí foi engano meu. Porque aqui Não a gente enfrenta toda a onda de racismo, onde quer que nós estejamos. E aí um dia eu ouvi em um discurso de alguém falando sobre mim, dizendo assim, a primeira mulher preta a ingressar na Procuradoria-Geral do Estado. E aí, às vezes, até me confundem e fazem, é a primeira Procuradora-Geral do Estado. Não, eu fui Procuradora do Estado a vida toda, mas não fui geral, porque geral é o chefão, a chefona. Sim. E aí, até agora, só tivemos homens no cargo de Procurador-Geral do Estado. Mas eu me conscientizei de uma coisa, que eu precisava continuar trabalhando para fazer o caminho das próximas. Eu trabalho no presente, pensando nas minhas e nos meus que estão na geração que se encaminham para ser o futuro da gente. Que é importante. Então, eu não descansei, embora advogada a vida toda, advogada sindicalista, militante, poeta. Então, eu usei todas as minhas habilidades
para continuar abrindo caminho. E, recentemente, a gente enfrentou um debate muito grande Sim. na OAB para as eleições atuais, que agora já foram com cotas raciais e de gênero, paridade de gênero, e eu tive que enfrentar sérias dificuldades para dizer onde é o lugar que eu e as outras mulheres pretas queremos estar. A discussão do poder. Sim. Hoje eu estou na vice-presidência da CAAB, que é a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, da OAB Bahia, e eu sei que estar nesse lugar, eu não estarei só. Não, eu você estarei, porque estarei representando as nossos e os nossos, e estarei também ali no lugar de cuidado, para dizer que a representatividade importa, que poder importa e precisa estar na mão da maioria, não é isso? Com certeza. Democracia não é poder na mão da maioria? Até porque nós somos a maioria, nós né? somos maioria. É Quem impressionante. conta não está batendo, né? Contraditório. Nós somos maioria e o poder está na mão de quem não é maioria. Mas a gente vai ensinar eles, Sim. porque, na verdade, nós trabalhamos, aprendemos com a nossa ancestralidade a pensar o poder como lugar de todos. Pensar o poder com um formato de roda. Coletivo, né? Com certeza. Distributivo. E isso nós estamos no mundo todo ensinando, mesmo tendo sido carreado por esses lugares das formas mais violentas, como foi o caso da travessia do Atlântico. Sim. Mas atravessamos o Atlântico, passamos por todos esses percalços, nos mantivemos vivos, aprendemos estratégias de estar no lugar onde não querem que nós estejamos. E vou dizer, é por pouco tempo, porque daqui a pouco ocuparemos tudo. Tudo. Aí você fala de estratégia, você esteve também na CEPROME, né, que é a Secretaria de Promoção à Igualdade Racial, você também foi uma das mulheres, né, aliás, você foi a principal que também lutou pelo Estatuto da Igualdade Racial. Eu quero que você fale dessas duas instâncias, super importante para a gente, enquanto pessoas negras, né, do estado da Bahia, ter uma secretaria, né, de políticas públicas, né, direcionado para a questão racial, e o Estatuto, que também isso seria o quê? O nosso regimento, né? Olha, toda essa história do Estatuto começa lá atrás, em Sim. 1987, com a convocação da Constituinte. Sim. E eu tive a felicidade de estar pronta para ser uma das pessoas que participou ativamente do processo da Constituinte Federal e da Constituinte Estadual. Sim. Em ambas, o debate se deu, primeiro para reconhecer racismo no Brasil, Sim. oficialmente reconhecer, constitucionalmente reconhecer, e também para dizer que as estruturas de Estado, elas não comportavam a diversidade. Tanto é que lá tem um capítulo da cultura, capítulo que começa com o artigo 215, e que fala disso, que nós não seremos uma nação, em outras palavras mais simples, não seremos uma nação enquanto não tivermos o reconhecimento da diversidade, e em seguida toda uma estruturação da área de cultura, porque a cultura é o semióforo que segura uma nação. E essa, a gente pode dizer, assim, sem medo de errar, que é garantida pela matriz africana e pela matriz originária indígena. Sim. No Brasil, basicamente, é isso que nós temos. E aí daí viemos para a estadual. A estadual também tem um capítulo que se refere a regras que são necessárias para recompor o jogo de poder e o reconhecimento de raça e dar centralidade a isso. E, em seguida, todo o movimento ativista do movimento negro, de figuras expressivas como Luísa Barrios e tantas outras, chegaram à conclusão de que precisávamos ter um estatuto. E como é que se constrói isso dentro de um Estado burocrático, um Estado que não tem dificuldade de dialogar com as diferenças? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai parar, segura aí. Importantíssimo essa questão que você vai trazer. Gente, a gente vai parar um pouquinho, mas a gente volta com a doutora Cléa. Eu chamo ela de doutora porque a gente precisa também dar os nomes para as nossas. Cléa, doutora Cléa. Fica aí um pouquinho que a gente já volta. Então, gente, voltamos aqui novamente para a nossa entrevistada.
Cléia Santos, doutora Cléia, tá certo? Procuradora do Estado, advogada, feminista e tudo mais, a mulher. Militante, já esteve no Estado, agora está na militância. Ela vai contar para a gente também que é isso, está de volta para a militância, por esse espaço que ela foi. Vai lá, vem cá, né? É isso que a gente tem que fazer, esse movimento, né, Cléia? Mas eu quero que você conclua, antes da gente voltar nesse assunto, a questão do Estatuto, né? Porque eu acho que essa ferramenta, as pessoas precisam saber que tem e precisa ser utilizada, precisa ser colocada em prática. Exatamente. E foi assim, uma verdadeira estratégia para que hoje nós tivéssemos esse instrumento poderoso que precisa realmente sair do papel, efetivar diversas políticas públicas, e isso só vai acontecer se cada um de nós ler, conhecer e dominar esse estatuto. Sim. Porque ele foi fruto de muito trabalho, de um movimento muito grande da sociedade civil. E você veja, por que eu falo que ele foi uma estratégia poderosa e que demandou diversas maturidades de pessoas que estavam no movimento? Porque ele sai da Assembleia como uma proposta já de Bira Coroa, que resgata um projeto arquivado de Valmir Assunção. E todos nós sabíamos que o Estatuto ele só conseguiria ter efetividade se ele tivesse um fundo financeiro. E para criar um fundo, ele não podia ser proposta da Assembleia, porque é inconstitucional você criar despesas da Assembleia para o Poder Executivo. Então, aí foi uma outra estratégia, que aí, nesse momento, eu entro na condição de Procuradora do Estado para dialogar com o Poder Legislativo e convencer o nosso deputado, que não foi nada difícil, porque é um homem inteiramente democrático, de que aquele projeto teria que vir para a iniciativa do Poder Executivo, sair como iniciativa para incluir o Fundo de Cultura. Nós somos o único estado brasileiro que temos uma Secretaria de Promoção da Igualdade. Nós somos o único que temos um fundo de recurso financeiro para efetivar o Estatuto. Outros lugares têm legislação, mas não tem dinheiro. E não se realiza política pública sem dinheiro. Sim. Então, não foi ainda o que nós desejávamos, mas nós chegamos à construção desse fundo, que é um valor destinado dentro do Fundo de Combate à Pobreza. E daí, esse projeto vai novamente para o Poder Executivo, Casa Civil, volta para a Procuradoria para o exame dos artigos e da sua coerência interna. E nesse momento, o Procurador-Geral forma uma comissão e me chama e diz aí, faz o debate aí dentro, e muita coisa não passaria. Quer ver uma coisa que não passaria? Na lógica do Estatuto, o artigo 2º, que trata dos conceitos. Os conceitos sobre raça, ação discriminatória, racismo institucional, todos esses conceitos de ações afirmativas, compensatórias, reparatórias, é algo que foi o movimento social que construiu, para não se ter dúvida de como caminhar. Mas, para uma lei, um estatuto, isso não é comum que você coloque conceitos. E aí foi um debate interno nessa comissão e um convencimento de que isso precisaria estar ali e permaneceu. Então, foi uma vitória que veio de uma estratégia de dialogar e conhecer a matéria e estar ligada à causa como ativista. Eu jamais confundi as coisas. Eu sempre fui procuradora do Estado da Bahia, defendendo os interesses da sociedade, cuidando da regularidade dos atos administrativos, mas com todo o composto de uma mulher negra, de um ativista, de uma sindicalista que estava ali para reconhecer que havia racismo estrutural e que nós precisávamos desbancar esse Estado que não nos reconhece. Por isso, Cléia, aqui a gente tem que estar em todos os lugares, né? Exatamente. Porque a importância de você estar ali, enquanto advogada, procuradora, né? Trazendo esse debate. Se não tivesse uma de vocês, talvez não passasse. Com certeza. Não é porque quem ia levar esse debate com tanta precisão que, com certeza, como militante, mulher negra que sonhava ser baiana de acarajé e se torna advogada e procuradora para poder convencer aqueles que não estavam entendendo nada, ou até estava, mas não davam importância, de que era necessário manter os conceitos, né? E esse estatuto, ele precisa ser apropriado pela sociedade. Nós conseguimos também regulamentar os principais artigos desse estatuto em 90 dias, formando comissões multidisciplinares com a presença da sociedade civil, do Estado, do Ministério Público. Quer dizer, nós fizemos uma grande frente.
O que é que ainda resta? E você veja por que é que resta, eu também vou falar. Sim, por favor. Sem regulamentação. O capítulo da cultura. Por quê? Por quê? Porque ali é a grande potência da população negra. Sim. Nós aprendemos a fazer resistência, nós aprendemos a ajudar os nossos, nós aprendemos a cuidar dos nossos com os nossos elementos culturais. Então, na hora que você libera o espaço, que você abre fronteiras com o capítulo da cultura, você também faz poder, você traz poder. E a gente não pode esquecer que precisa regulamentar esse capítulo, precisa rediscutir, por exemplo, o projeto Ouro Negro, precisa rediscutir alguns das políticas culturais que estão aí no cenário, porque elas precisam ser aprimoradas sempre, né? Sim. E precisam ser reatualizadas para as necessidades atuais. As necessidades atuais que falam da impossibilidade de aglomeração por causa da pandemia. E a gente precisa ser franco. Nós tivemos aqui recentemente a doutora Flávia Santana, Sim. e ela é da área de saúde, ela diria isso se tivesse sido tocado no assunto. Uma pandemia não se acaba em 2 anos nem 3. Até virar endemia, tem pelo menos aí uns 10 anos pela frente. Com certeza. Então, que modelo de projeto cultural a gente precisa para enfrentar essa trajetória? É verdade. Que tipo de carnaval a gente vai ter que fazer que não seja mais excludente ainda da nossa população negra? Porque os ricos vão fazer dentro do seu camarim fechado. E nós, e nossos blocos, afoxés, nossa capoeira, vai fazer onde? Onde que a capoeira vai se manifestar que cada dia é vendida uma praça pública? É. Então, que cidade é essa? Que estado é esse que nós precisamos para termos diversidade? Um dia eu conversando com uma autoridade dizendo assim, eu temo o momento em que vocês tiverem de receber aqui as autoridades indígenas. Vocês não sabem receber. Um dia eu estava numa atividade e o cerimonial foi mandar um chefe tirar o cocá. Alguém sabe o que é um cocá? Para uma autoridade indígena, para que um recepcionista mande ele tirar porque está entrando no ambiente público. Imagina. Então, veja, são essas coisas que o Estado brasileiro precisa reaprender minimamente. Eu estou falando das coisas mínimas para que a gente se recomponha e se torne realmente uma nação. Então, o Estatuto tem uma centralidade porque fala do capítulo da educação e cuida, por exemplo, de licenças e atividades complementares para o jovem que está iniciado e não pode participar das aulas. Isso em todas as instâncias da educação pública. Cuida da área de saúde e lá se discute o sistema de saúde da população negra. Né? Com as doenças específicas, com os centros de referências, que até hoje a gente só tem na Liberdade. E a questão toda, da cultura, a questão da cidade em si. Como se organiza uma cidade para caber as diversas manifestações culturais de matriz africana. Então, são todos esses pontos que estão lá. A primeira delegacia de combate ao racismo, nós não temos até hoje, está no papel, no artigo 79, e como a gente, da sociedade civil, acompanha, fiscaliza a utilização do recurso do fundo. Então, todas essas questões são muito importantes. A Bahia é o único estado, vou repetir, que além de ter o estatuto e ter o fundo, tem o sistema de promoção da igualdade racial todo construído. Todo construído para com isso. Secretaria, com conselho de comunidades tradicionais, que antes era uma comissão, agora já é conselho, com fórum de gestores da pauta racista, que envolve todos os municípios. Então, nós temos um sistema. E esse sistema precisa ser domínio da sociedade para que a gente possa modificar esse estado. Nossa, que maravilha, né? Entender isso e saber como é que a gente tem que atuar enquanto sociedade civil para que tudo isso possa funcionar é muito importante, né, Cléa? Com certeza. E a gente traz você aqui no Conversa de Preto exatamente para trazer clarear, melhor dizendo, escurecer, né, para que a gente possa entender como a gente se apropria dessas informações, né? E aí, gente, a gente para um pouquinho e volta que tem mais Cléa. Agora ela vai trazer para a gente, agora que ela está aqui do lado de cá, do nosso lado agora. A gente tira ela lá do Estado, já fez muito pelo Estado, agora vamos de novo continuar brigando aqui como sociedade civil. E ela vai trazer novidade para a gente. Fica aí.
Então, pessoas, voltamos aqui do nosso intervalo com ela, Cleia, a doutora Cleia. Vou ficar falando sempre isso, Cleia, a doutora Cleia, porque a gente precisa gravar isso na cabeça, porque ela é autoridade. Né, Cleia? Agora, só que agora ela está do lado de cá, ela está atuando aqui no movimento, está lá no Filhos do Congo, Nadinho do Congo, Lio do Congo, são parceiros da TV Quirimurê, ajudou a construir, a trazer esse canal da cidadania aqui na cidade de Salvador, essas duas pessoas maravilhosas. Um beijo no coração, Nadinho, um beijo, Lio, vocês sabem que vocês fazem parte dessa história. É bom falar tudo isso, né, Cléa? Porque a gente tem uma construção coletiva, né? A TV Quirimurê é esse espaço coletivo, né? A gente está fazendo um outro tipo de comunicação, a comunicação coletiva que é possível. E aí agora você está do lado de cá, né? Que bom, né? Com essa potência, vocês vão poder ajudar muita gente, nos orientando, nos fortalecendo, enquanto mulher preta, que queria ser baiana de acarajé, né? Exatamente. Que salto, né? Mas que bom também que você... E contando até assim, algo que eu pulei da história. Sim. Naquele tempo, hoje as formaturas são bem sofisticadas, mas naquele tempo a gente fazia quermesse, fazia livro de ouro para conseguir se formar. E aí nós tínhamos uma quermesse que teria uma baiana de acarajé. E a baiana de acarajé ficou doente. E aí eu estava na comissão e colocamos a mão na cabeça, meu Deus, não surgia outra, não surgia outra. Hoje em dia tem WhatsApp, tem tudo, naquela época não tinha. E aí a presidente da comissão, Marília Lomando, disse assim, e agora? Eu disse, agora eu vou ser a baiana do acarajé. E minha tia fazia massa, né? Fazia e também conhecia, tinha todos os segredos. Eu consegui a roupa de baiana, levei o tabuleiro e eu fui. Então, eu cumpri minha palavra. Sim. A minha primeira profissão foi baiana do acarajé. Exatamente. Isso é muito simbólico. É, muito simbólico. E muito forte, né? Realmente, para quem entende, eu chego a arrepiar, sabia? Porque isso aí você marcou realmente a sua trajetória, exatamente. Né? E hoje... a ancestralidade veio toda junto com você. Exatamente. E aí, hoje, eu presto acompanhamento, assessoramento a Zezé de Ocambi, com um projeto de mulheres de acarajé. A última, esse janeiro, foi Mulheres na Capoeira. Porque eu estando no lugar que eu estava, como advogada, e com toda a liberdade de advocacia, porque eu não fiz exclusividade na carreira para continuar assessorando, nunca conflitar os interesses, eu sempre fui muito cuidadosa. Mas, assim, foi de cá fora, foi assim, na sociedade civil, que eu sempre me alimentei de conhecimento, de experiência, de boas trocas, para com isso levar adiante, olhando para a lei, as possibilidades que ela dava. Porque muitas vezes se diz assim, não, é um indeferimento, não pode. E pode, está ali a possibilidade de construir caminhos. E apenas vamos dizer assim, é mais tranquilo, é mais cômodo você não alterar as coisas, né? Sim. Quer ver uma coisa, um detalhezinho pequenininho? A lei permite, por exemplo, que a gente crie requisitos nas licitações que prestigiem, por exemplo, empresas ou cooperativas de trabalho que tenham maioria na sua direção de mulheres. Essa é uma coisa simples. Sim. Se isso constar no edital, isso modifica já o perfil. Que reconheça cotas na rede hoteleira para contratar com o Estado. E não só em atividades mais, assim, hierarquicamente inferior, mas nos cargos de mando. Sim. Basta que o Estado faça isso nos seus editais e a gente altera o tipo de contratação. Eu deixei pareceres escritos nesse sentido, que até hoje estão lá no Estado, mas um dia a gente consegue furar o bloqueio e colocar esses regramentos, como tem nos editais na área social. Né? Tem lá nos editais da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Cultura, da Secretaria do CEPROME, que é uma referência para a gente precisa cuidar dessa secretaria, com certeza, fortalecer essa secretaria, porque ela é construção nossa e para a nossa causa. Então, nesse sentido é que eu digo que eu estou aqui de volta a 100% na sociedade, fora, né? Sem estar de fora, na sociedade civil, e dessa vez muito, assim, depois de refletir bastante, sabendo que tem diversas áreas de atuação, direitos humanos e direito do trabalho são as minhas áreas prioritárias, mas sabendo que nós precisamos cuidar da área cultural. Nós precisamos ajudar nossas entidades a compreender o que é captação de recursos. A captação de recursos não é só do Estado,
A captação de recursos pode ser internacional, pode ser de empresas. A gente pode, vamos dizer assim, dialogar com mais firmeza com relação à faz-cultura e trazer o capital, que às vezes só se concentra na mão de um grupo, para assim, espalhar, distribuir com os projetos belíssimos que nós temos na área cultural. E assim, eu vou falar de onde eu estou, Sim. que é dos Filhos do Congo, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, né? A campanha mesmo de enchente, nós entramos na campanha de enchente, foi um sucesso, por causa da experiência, da transparência como o grupo funciona, pela experiência de Nadil do Congo, Sim. pela firmeza administrativa de Lindinalva Silva, que a gente chama carinhosamente de Liu. Então, assim, todas essas coisas, os projetos que eles conseguem pautar. Agora mesmo nós temos um que eu estou fascinada com o projeto. Nós vamos unir duas pontas. Enquanto vamos trabalhar com um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica, trabalhar essas mulheres aprenderem a fazer sabonete e embalagens, nós também vamos trabalhar com uma oficina ensinando a fazer cooperativa de trabalho. Que massa. Porque, na verdade, a gente fala, a mulher negra empreendedora, fazer empreendedorismo individual, como é a proposta do atual governo, é matar a nossa possibilidade de vencermos. Nós, mulheres, sabemos fazer proposta de empreendedorismo coletivo. Sem dúvida então, nenhuma. a proposta jurídica que cabe para isso é cooperativa de trabalho. Então, vamos ensinar essas mulheres a formar cooperativas. Quem sabe esse primeiro curso não vai alavancar grandes empresárias na área de cosmético, na área de produção de sabonete para hotéis, produção de sabonete para exportação, porque nós temos as melhores essências do mundo, nós temos, não é? Com aqui certeza. há toda a possibilidade de ser usada, porque nossa ancestralidade sabe usar as folhas, sabe usar os cheiros, sabe usar as propriedades dessas folhas para os banhos. Então, assim, nós podemos juntar tudo isso em cooperativas. E aí eu vou estar lá, né, trabalhando essa parte jurídica, que bom. né, produzindo essas oficinas de cooperativa de trabalho. Então, assim, eu estou aqui e vou continuar nessa, como minha mãe fala, essa menina é muito inquieta, essa menina não para. E como até hoje, já nessa idade, olha para mim, já com os cabelos brancos, minha mãe ainda me chama de menina. Porque é uma menina. Eu sou menina. Mãe sabe mesmo, o que né? fala. Sabe o que fala, não vou duvidar dela. É uma menina. E dizer assim, gente, nós precisamos de todas, mas nós precisamos de todos. Sim. Porque os homens são necessários na medida que eles vão despertando para compreender o lugar que a mulher dele precisa ocupar. As mulheres negras não foram feitas para ficarem fechadas em paredes. Elas nasceram para desbravar, é do espírito dela. Enquanto eles estavam lá presos na senzala, infelizmente, elas estavam vendendo quitute, juntando dinheiro, fazendo economia doméstica e comprando a liberdade dos seus homens. Então, é nesse sentido, a gente continua comprando a liberdade dos nossos homens. Com certeza. Nesse momento atual. E assim, dessa forma que eu penso que ter escrito em parceria com o Dr. Sérgio São Bernardo o livro Comentário ao Estatuto. Então, esse livro a gente fez um quilombo urbano, como a gente chama, um quilombo intelectual urbano, porque lá nós temos assistentes sociais, arquitetas, professoras da área de educação, sociólogas, advogados, para dizer o quê? Não é apenas bacharel em direito que comenta a lei, não é apenas bacharel em direito que lê lei ou domina a lei. Quem domina a lei é a sociedade, porque a lei foi feita para a sociedade. Sim. Então, professor, pedagogo, assistente social, arquiteto, todos esses sabem interpretar a lei e trazer os seus conhecimentos para cada capítulo que ali tem. Nós abre para a sociedade a possibilidade de interpretar a lei. Exatamente. Não. E é assim. Então, nós funcionamos sempre como quilombos. Né? Nós nos organizamos e fazemos isso para que a próxima geração aproveite o efeito. Aí você vê a questão da economia solidária, né? Exatamente. Que se você vai buscar Palmares, já era uma prática de Palmares, o quilombo do Palmares. Exatamente. Se você vai visitar Canudos, era uma prática de Canudos. Então, como o povo está sempre trazendo. E hoje a gente tem a economia solidária como uma prática, mas isso é uma história, né, gente?
Ó, é muita conversa de preta, viu? A gente é dessas. Gente, é o seguinte, conversa de preta é essa conversa maravilhosa com essas mulheres incríveis que fazem e acontece, eu falo para vocês. E a gente volta no próximo sábado. Cléa, por favor, onde a gente encontra você? Pode deixar seu Instagram, Bom, entendeu? Para que as pessoas vão lá te seguir também, porque você é maravilhosa. Obrigada. Você sabe disso, né? O Instagram é Cléa Costa Advogada, o A do Costa serve para advogada. Eu tenho também, eu posso deixar o número do celular? Se você quiser, porque aí as pessoas podem tirar dúvida com você sobre as leis, sobre o estatuto. Pode sim. Liga para ela, gente. Manda o Instagram. 719-9194-4418. E quiser contratar para palestra, né? Palestra. Chama ela. Para oficinas, para congresso. Eu estou aqui preparado para o debate. Obrigada, Cléa. Obrigada também. Um beijo, meu povo, e até no próximo sábado com mais um Conversa de Preta aqui no canal da Cidadania, TV Quirimurê. Eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina.